Uma cidade onde centenas de templos revelam a profunda espiritualidade de um povo, onde geishas mantêm viva a elegância de uma arte que atravessa gerações, e onde castelos ainda contam histórias de samurais e batalhas que moldaram o Japão. Uma cidade que guarda a memória de uma nação que aprendeu a olhar para o futuro sem jamais abandonar a beleza do passado. Vamos juntos hoje explorar Kyoto, uma das cidades mais fascinantes do mundo. Otro día más aquí en Japón. Llegamos en Kyoto. Tierra de los Templos. Y justamente ahora vamos a ver uno de los templos más famosos de Japón. Vem com a gente. Y ahora vamos a ingresar a las 1000 puertas, a los 1000 toris rojizos. Vamos a ver. Enquanto nós vamos subindo aqui, fazendo esse caminho, a gente vai contar um pouquinho da história desse lugar para vocês. Esse santuário aqui ele tem mais de 1.300 anos. E ele hoje, atualmente, ele é o lugar mais famoso aqui de Kyoto. Ele tem mais de 10 mil toris espalhados, né? E cada tori, ele dura em média 10 anos. Como ele tá aqui exposto, né? Como vocês podem ver, ele tá exposto aqui ao clima. Ele acaba apodrecendo e ele é substituído por um outro tori. Esses toris, eles são doações, normalmente de empresários e pessoas que alcançaram alguma bênção e trazem esses toris aqui como uma forma de agradecimento. Y seguimos subiendo. Vamos que se puede. Y conforme la gente va subiendo, algunos van desistiendo o va quedando más espacio para tomar tus fotos en distintos ángulos. Y por ejemplo, yendo hacia abajo, el ángulo con las puertas se ven las letras y lo que dice realmente en japonés. Vamos viendo paisajes maravillosos. Esta ruta de los toris está en una gran montaña y se puede ver la gran naturaleza y el bosque que lo rodea. Creo que es una imagen muy bonita de ir mirando, además de las puertas tori. E esse santuário aqui se chama Inari. Inari, ela é como uma divindade que ela está vinculada à cultura do arroz. No caso, o arroz é muito importante na cultura oriental. E essas raposinhas que elas estão espalhadas por todo o santuário aqui, conforme a cultura shintoísta, eles acreditam que elas levam as mensagens entre a deusa Inari e as pessoas. Então a gente vai ver diversas dessas raposinhas espalhadas por esse santuário. Ele também é conhecido como o santuário dessas raposinhas. Y seguimos explorando el pequeño bosque que hay en la subida de los tori. Um detalhe bem importante é que se você vir num momento assim, entre primavera e verão, tem bastante mosquito, gente. Traga um repelente, que olha, minhas pernas tá carcomida, como a gente fala no meu país. Está un poco caluroso el día, por eso uno ocupa ropa más corta, pero los mosquitos se aprovechan de Não ello. foi uma boa ideia. Más el paisaje lo vale todo, tengo que decirlo. Vamos bem a bonito. dar una mirada aquí al bosque de bambú que rodea esto. Es como wow. É bem cheio, mas é bom também fazer outros caminhos. Tem uns caminhos alternativos, como por aqui, o que dá para fazer umas fotos legais, porque lá é bastante movimentado, né? Tiene pequeños templos como estos de acá, pequeños santuarios, perdón, donde hay homenaje a distintas personas. Así que, no,
Está todo muy bonito, la verdad. Outro fato bem interessante da gente mencionar, esse santuário aqui, até 2005, ele era só mais um santuário, ele não era tão conhecido como a gente está vendo agora. Só que aí, em 2005, resolveram gravar diversas cenas do filme Memória de uma Geisha aqui. E aí, quando o filme saiu, as pessoas tiveram grande interesse em conhecer os lugares das gravações, e desde então esse lugar ficou mundialmente conhecido. Y ahora vamos por el último trazo del paseo. Los tories están más cerca y la verdad es que es una vista bien bonita, muy instagramable, como dicen, así que aprovecharlo. Nós já estamos voltando e aqui tá o pessoal que tá chegando. Então, a gente chegou bem cedo, era 7h30 e já tinha bastante gente. Então, uma dica é chegar bem cedo mesmo se você quiser fazer suas fotos mais descansado. Eu diria que em uma hora e meia dá para fazer um caminho bem bom. Não digo todo o caminho porque é bastante, mas 1h30 dá para você fazer essas fotos, apreciar aqui o santuário, que é bem bonito. Agora eu vou experimentar aqui um moti, que é um bolinho de arroz, e esse aqui vem morango. Esse, acredito que é recheado com feijão. E aí, ele é bem pegajoso. O feijão me quebra, né? Aí já... É um bolinho sim, é bom. Ele é bem pegajoso, na real é bom. Agora, os recheios de feijão, gente, pra mim é um pouco difícil de engolir. Eu vou assim pensando que é um brigadeiro, né? Aí na hora vem a decepção, né? Eu daria nota 6. Nota 6. E agora nós estamos aqui, já vamos deixar o tempo. E 1h30 eu acredito que é possível já fazer um passeio, mas chegue bem cedo, gente. Chegue bem cedo, porque é lotado mesmo. É uma coisa que a galera vem assim, porque é bem instagramável, então dá muita gente mesmo. E agora a gente vai para mais uma nova aventura. Aqui no Japão, como podemos perceber ao longo da história, o poder, a espiritualidade e a cultura foram elementos fundamentais que ajudaram a moldar a identidade desse país. E aqui em Kyoto, isso fica ainda mais evidente. Dois locais que se destacam especialmente nessa jornada pelo passado do Japão é o Pavilhão Dourado e o Castelo de Nijo. Y aquí estamos en el Pabellón Dorado. Miren qué hermoso. Este es uno de los templos budistas zen más conocidos de Japón. Vamos a dar un paseo por sus jardines hermosos y vamos a ver su historia. Acompáñanos. O Pavilhão Dourado, ele data de 1397 e foi construído por essa pessoa aí, que na época era um dos líderes militares mais influentes da história do Japão. Um fato muito interessante é que nesse período da história, os militares não mostravam seu poder somente através do tamanho do seu exército, mas também era importante mostrar através da arte e da arquitetura. E por isso esse pavilhão é tão imponente. Y ahora vamos a ver nuestra suerte. Vamos a ver qué pasa, qué viene acá, qué nos depara. Ay, ay, ay. Bueno, me salieron, la verdad, cosas positivas, de buenos cambios que van a venir, de buenos proyectos, así que estoy contento. Lo voy a guardar para mí. Pero en caso de que fuera negativo, la gente debe amarrarlo acá, en esta zona, para que no se cumplan los presagios. Sí. Para que el viento se lleve todos esos malos presagios. Así que estoy contento. ¿Y qué te pareció el Pabellón Dorado? Eu achei bem bonito, tem vários jardins para caminhar, tem vários lugares de lembrancinha que dá para ir comprando. É mais barato, inclusive aqui eu achei mais barato as lembrancinhas aqui do que nas outras ruas. Mas tá um dia bem calor, gente. Quando vierem, tragam um protetor solar, boné, é bem quente. E apesar de ter bastante gente, ele é tão grande que hoje não parecia apertado, assim, tava bem agradável de caminhar.
Sí, está bonito, bonito y tiene muchos templos, además del mismo pabellón dorado, para conocer. Así que nos encantó, la verdad. Totalmente recomendamos. Sí. Estamos en el Castillo de Nillo, patrimonio de la UNESCO. Este castillo es uno de los más emblemáticos de Kioto porque representó el inicio y el fin de la época Edo. ¿Pero qué es la época Edo? Vamos a recorrer sus jardines y el castillo para aprender un poco más. Entre los siglos XV y XVI, Japón vivía una época de guerras civiles. Los grandes señores feudales, llamados daimyo, luchaban por el control del territorio con sus ejércitos de samurái, dejando al país dividido e inestable. Todo cambió en 1600, cuando Tokugawa Ieyasu venció a sus rivales y consiguió unificar Japón. En 1603 fue nombrado shogun, el líder militar y gobernante del país, dando inicio al periodo Edo, una era de paz y estabilidad que duraría más de 260 años. Aunque el emperador seguía siendo la máxima autoridad simbólica, el verdadero poder estaba en manos del shogun. El periodo Edo también marcó el auge de los samuráis. Estos guerreros formaban la élite militar de Japón y servían con absoluta lealtad a sus daimyo, protegiendo sus territorios y ayudando a mantener el orden establecido por el shogun. Como las grandes guerras prácticamente desaparecieron durante esta época, muchos samuráis dejaron el campo de batalla para convertirse en administradores, consejeros, maestros y funcionarios del gobierno. Durante este periodo, Japón experimentó un gran desarrollo. Las ciudades crecieron, el comercio prosperó y florecieron expresiones culturales como el teatro kabuki y las famosas estampas ukiyo-e. Aunque el país limitó el contacto con el exterior mediante una política de aislamiento, esta permitió preservar y fortalecer muchas de sus tradiciones y su identidad cultural. En este contexto nació el Castillo de Nijo, construido en 1603. Más que una fortaleza, era un símbolo de poder del shogun y una residencia oficial donde recibía a los daimyo para reafirmar su lealtad y discutir los asuntos más importantes del gobierno. Pero la historia del castillo también está marcada por un momento decisivo. En 1867, el último shogun de la familia Tokugawa anunció en este mismo lugar la devolución del poder político al emperador. Este acontecimiento puso fin al periodo Edo e inició la restauración Meiji, una etapa de profundas transformaciones que modernizó Japón y lo convirtió en una de las naciones más influyentes del mundo. E o ingresso para visitar esse castelo dá direito a conhecer os palácios e também os jardins. Aqui na descrição você vai encontrar o valor do ticket. Uma coisa bem importante é que os palácios não podem ser fotografados e nem filmados. Aqui na parte dos jardins e das muralhas é possível gravar e realmente são incríveis. A gente vai ver essa arquitetura típica japonesa, que é muito focada nessa atenção nos detalhes, o jeito que as árvores são cortadas. Isso é muito bonito de se ver. E para quem gosta de história e quer saber um pouquinho mais sobre o período Edo, vale muito a pena visitar o Castelo de Nijo, aqui em Kyoto. Outra coisa bem típica aqui do Japão são essas lojas desses joguinhos que tem essas bolinhas, que aí vai ganhando prêmios. Existem dois tipos, existe essa aqui, essas assim que com certeza você vai ganhar um brinde, e existe essas que são mais baratas, mas aí tem que tentar a sorte. Eu vou tentar a sorte aqui no Mario, vamos ver. Ahí. ¿Aquí será?
¡Uy, estuviste tan cerca! Estuviste muy cerca. E agora nós vamos levar vocês para o bairro de Gyeong. Gyeong é conhecido como o bairro das geishas. As geishas são artistas profissionais, treinadas durante muitos anos em artes tradicionais japonesas, como dança, música, cerimônias do chá e conversação. Ao contrário do que muita gente imagina, elas não são acompanhantes, mas sim guardiãs de uma tradição centenária dedicada ao entretenimento e à cultura. Antes de se tornarem geishas, elas passam por um período de aprendizagem e são chamadas de maikos. E como diferenciar uma geisha de uma maiko? As geishas possuem penteados mais simples, seus kimonos são discretos e seus sapatos mais baixos. As maikos apresentam kimonos mais coloridos, com mangas largas e penteados mais elaborados, e seus sapatos são bem altos. É bem provável que quando você vier aqui no bairro de Gyeong, você encontre uma geisha ou uma maiko caminhando rapidamente para uma casa de chá ou para um compromisso. E essa rua aqui é uma das ruas principais onde as geishas trabalham. Existem diversas casas de chás que são chamadas de oshaya. E uma forma de identificar as oshayas, elas possuem esse letreiro preto aqui. Esse simboliza praticamente aonde as geishas podem ou não trabalhar. Y estamos aquí en una de las partes más instagramables de Kioto, que también está ubicado en una parte alta de la ciudad, Yasaka Pagoda. Es un edificio budista que data del siglo VI después de Cristo y simboliza, sus 5 pisos simbolizan los 5 elementos: tierra, fuego, agua, viento y vacío espiritual. Parece tranquilo este lugar, mas si nos vamos a la otra calle está muy lleno porque es un lugar muy instagramable. Vamos allá. E aqui em direção para o outro lado, a maioria das pessoas vem aqui no final do dia, porque é bem bonito ver a cidade daqui. E a nossa última dica de Kyoto é: não deixe de visitar um templo ou um santuário à noite. Nesse horário, normalmente os lugares ficam mais tranquilos e as luzes do ambiente criam um cenário mágico. A iluminação, a arquitetura tradicional e o silêncio da noite dão uma atmosfera completamente diferente ao lugar. É uma experiência muito especial e uma ótima maneira de terminar o dia aqui em Kyoto. E falando em terminar, nossa visita aqui em Kyoto vai ficando por aqui. Nosso próximo destino será a capital do Japão, Tóquio. Não esqueça de deixar um curtir, seguir o canal e nos vemos em breve.